Fala, meus amigos, boa tarde, hora de almoço. Aproveitar o ensejo que teve um intervalo aqui nas atividades para novamente me comunicar com os senhores, trazer mais algumas novidades que ocorreram após o término das atividades aqui ontem e falar com os senhores um pouquinho do que aconteceu agora no período da manhã. Antes de iniciar com ontem ou com o que ocorreu hoje no período de amanhã, já enfatizo que uma das coisas que me chamou bastante atenção é ver a covardia de homens que se dizem preparados a estar disputando a cadeira da autoridade máxima do nosso país. E o porquê que eu digo isso? Não estou vindo aqui fazer apologia para A ou B, mas cadê o cidadão de 9 dedos, o cachaceiro, aquele que surrupiou o país, que pegou o nosso dinheiro e investiu em Cuba, no Porto de Mariel? Cadê aquele que apoiou a Dilma com investimento na refinaria de Pasadena? Cadê o homem do povo que teve a possibilidade de estar aqui discursando, trazendo as suas propostas, né? As suas justificativas estapafúrdias para prefeitos e vereadores e deputados estaduais, federais do país inteiro? Cadê a coragem daquele que boa parte da mídia ainda aponta como líder nas pesquisas de pré-campanha à presidência da República do nosso país? Ele não veio. É dele mesmo que eu estou falando, do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro estava aqui, discursou, engasgou, tomou água, foi aplaudido, foi enaltecido por boa parte das pessoas que aqui estão. E cadê o Lula? Eu pergunto aos senhores. E eu ainda ouço alguns rumores, vejo algumas publicações aonde mostra que ele lidera as pesquisas. Bom, eu confesso aos senhores que obviamente me preocupa esse tipo de informação, na verdade de desinformação, porque a última coisa que eu quero é o nosso país novamente na mão dessa quadrilha do PT. Eu tenho certeza absoluta que se porventura essa tragédia ocorrer e esse larápio de 9 dedos, esse cachaceiro for eleito presidente do nosso país, ele virá com uma sede de vingança tão grande que isso que eu estou fazendo agora, esqueçam, não ocorrerá mais comigo e com ninguém mais. Ele irá sim criar mecanismos para dominar a comunicação no nosso país. É o primeiro passo que ele dará sem a menor sombra de dúvidas. Então isso é preocupante, óbvio que é. Mas por outro lado, foi muito confortável e muito satisfatório ver que isso que é vinculado por essa mídia corrupta, tanto quanto ele, vendida, tendenciosa, não se mostra realidade. É óbvio que estamos em uma política polarizada, o que não é bom, isso é fato. Mas Lula, como líder de pesquisas, só se for essa pesquisa como está sendo feita na nossa cidade, onde não se deram o trabalho de sequer colocar o meu nome. O que, diga-se de passagem, eu achei ótimo. Como se em Guapé existissem apenas 8 candidatos, 8 vereadores, né? Mas eu fiquei, de certa forma, até lisonjeado, porque essa referida empresa, ela não tem credibilidade nenhuma, porque sequer eles sabem escrever o português básico, haja vista os erros grosseiros que já cometeram em publicações anteriores. E a pergunta que fica é: qual o real propósito dessa pesquisa? Quem está pagando por ela? Precisa responder? Obviamente que eu, você, mas a mando de quem? Bom, eu não vou ficar aqui apontando o dedo nem para Chico e nem para
Francisco, cabe os senhores entenderem quem está pagando, quem está utilizando dinheiro público para pagar pesquisas antecipadas para movimentação. Sabe, isso serve para análise. Opa, não queremos largar a teta. Portanto, precisamos ver se o pato rouco está crescendo, se ele continuará nos incomodando como vereador, se ele irá nos incomodar como vice-prefeito, se ele irá nos incomodar como prefeito, ou se ele irá apenas falar como cidadão. Isso é análise feita por gente profissional na área, que utilizam de amadores, porque se tivessem um mínimo de inteligência, haveriam de procurar pessoas realmente competentes, empresas realmente idôneas, ao menos para que eles tenham base fundamentada para planejamento e ações estratégicas para perpetuação no poder, que é o que eles mais desejam, que eles mais anseiam. A partir do momento que eles enxergarem que de fato isso não ocorrerá, obviamente o resultado já está explícito para cada um dos senhores, haja vista a quantidade de endividamento que o município tem contraído a médio, longo prazo. Ou seja, o prefeito faz financiamento, ele faz a dívida, maqueia a cidade e deixa a conta para o próximo imbecil ou próxima imbecil, né? Imbecil, desculpem. Para o próximo prefeito ou a próxima prefeita que sentar lá naquela cadeira dele. Aí pegará a prefeitura ou um prefeito ou uma prefeitura quebrada, endividada, totalmente comprometida. Fica difícil a execução dos trabalhos e depois volta Sassamutema como o salvador da pátria. Vocês estão vendo? Pessoal, tem mais de 7.000 pessoas aqui. Eu consegui encontrar um local bastante tranquilo, bem calmo e bonito, diga-se de passagem. Deixa eu dividir com os senhores. Olha que lindo. Brasília. Ali do lado está o Lago Paranoá, que não chega aos pés da nossa belíssima represa, do nosso mar de Minas. Mas voltando, eu tenho conversado com prefeitos, prefeitas, deputados. Os cartões estão atrás da capa do celular. Do país inteiro. Ontem tive o prazer de trocar algumas palavras com a senadora pré-candidata à presidência da República, Simone Tebet. Hoje acabei de conversar, trocar umas breves palavras também com um dos deputados federais que serve e serviu como inspiração para o trabalho que tento entregar para os senhores, que é o deputado federal Marcel Van Hatten. Já conversei com o Carlão, fui convidado a participar de um jantar na casa dele. Sou o único mineiro a participar desse seleto grupo. Tiago, o que você vai fazer na casa de um deputado federal de São Paulo? Ele é de São Paulo, mas ele me abre possibilidades infinitas aqui em Brasília. Então fica aqui a minha gratidão ao Carlos Sampaio, Carlão, né? Já posso chamar de meu amigo Carlão, que está me recebendo gentilmente na casa dele. Então isso tudo chama-se network. Eles conhecem os ministros, ele conhece os ministros, ele conhece os ministérios, e através da ajuda dele eu consigo estar circulando aqui em Brasília e estar captando informações que podem e serão muito úteis para todos nós, principalmente no médio e longo prazo. Repito, ontem eu ouvi a explanação do pessoal responsável pelo projeto de saneamento básico, né, pelo marco do saneamento básico do nosso país, visto que na nossa cidade ainda dão descarga e jogam os dejetos de maneira crua no nosso lago. Obviamente, assisti à apresentação com muita calma, prestando muita atenção. Hoje, assim que pude, fui lá no Ministério, conversei com a palestrante, ouvi atentamente, entendi muito bem quais são os processos, quais são os trâmites, o porquê do entrave, o porquê do Estado de Minas ainda não ter aprovado a lei
do marco regulatório para estar em sintonia com o governo federal. E diga-se de passagem, eu não estou vindo aqui fazer política clichê para apoio do governador Romeu Zema, todos sabem que eu o apoio, mas o fato se deu pela leviandade da administração catastrófica do Fernando Pimentel. Ponto. O Estado de Minas fez um pedido de recuperação fiscal. Dado isso, o PL não está ainda tramitando na Assembleia Legislativa. Então não é a culpa do governador Romeu Zema. Isso daí irá para os estados e os estados promoverá ou propiciará a regionalização dos municípios que queiram aderir, né, a esse processo. O ideal é que nós já tivéssemos um conselho de saneamento básico e um projeto para saneamento básico já pré-estabelecido. Isso daí já proporcionaria para nós, munícipes guapenses, a possibilidade de ter, assim que possível, a retirada das fezes do lago. Para isso precisa-se de estudo, precisa de preparo, precisa de capacitação e precisa de envolvimento do poder público. E não apenas maquiagem e promessas vazias, como nós estamos cansados de ver e ouvir das palavras do excelentíssimo senhor Semideus, que deve estar por aí, oh meu Deus, em alguma localidade aqui do referido recinto. Encontrei com ele no dia da chegada, no dia do cadastramento, e vi ele de longe por mais umas 2 ou 3 vezes. O único parlamentar que eu encontrei aqui, que eu troquei um dedo de prosa, foi com o meu nobre colega Celcinho. Falei com ele uns 15 minutos ontem, hoje mais uns 10. E é isso, aqui eu caminho sozinho, eu crio as nossas próprias oportunidades e eu busco o que de fato é importante para eu estar levando para os senhores algo de bom. Passei em cada um dos estandes que aqui estão disponíveis, principalmente nos estandes que tratam a respeito de educação. Conversei com, e interessante, não sei porquê, mas a maioria das pessoas que eu conversei, pessoas do sul do país. Conversei com muito prefeito gaúcho, com muito vereador gaúcho, paranaense, Catarina. Então eu estou tendo uma oportunidade única de aprendizado. Um dos prefeitos que conversei, de uma cidade no Rio Grande do Sul, quando eu disse a ele, uma cidade proporcionalmente parecida com a nossa, no que diz respeito a habitantes, e quando eu disse a ele que no nosso município é entregue cerca de 1.000 cestas básicas por mês, e o prefeito bate no peito como se isso fosse algo a ser enaltecido, a reação dele foi gargalhada. O que ele disse foi o seguinte: nós entregamos 20 ou 30. A minha esposa trabalha no CRAS, obviamente como voluntária, a esposa do prefeito, e a pessoa que chega em situação de vulnerabilidade, a ela é apontada uma oportunidade de trabalho. Então ela é atendida 1 mês, 2, no máximo 3 e deu. Por quê? Porque tem a possibilidade do trabalho. Aí cabe a cada um procurar o próprio sustento. Isso sim é uma assistência social efetiva. Agora, na nossa cidade, qual é a vantagem para o prefeito? Que as pessoas se ferrem, dependam de trabalhar na prefeitura, porque ficam todos comendo na mão dele. Que as pessoas sim dependam da cesta básica, sim dependam do aluguel social. Por quê? Aí é aquela velha máxima do comunismo: eu tiro de você, dou para você e você fica imensamente grato a mim. Vocês estão entendendo? Estão conseguindo assimilar a minha linha de raciocínio? Eu tiro muito de muitos e dou pouco para poucos, mas esses poucos me proporcionam a perpetuação do poder. Então isso é um jogo maquiavélico, de difícil percepção para a maioria das pessoas, mas que acontece diariamente na nossa cidade. E isso precisa ter uma ruptura, não com o corte do benefício para as pessoas que precisam, não, para telefone. De maneira nenhuma eu estou querendo
insinuar isso, mas com corte sim para as pessoas que não precisam. Atravessei na balsa do Barreirinho na sexta-feira para ir para a roça do meu sogro, vi ao menos uns 2 ou 3 ali que são detentores de propriedades rurais, que colhem bastante café. Se pegar o valor venal das terras que eles têm, nós estaríamos falando em algo em torno de 5, alguns 8, alguns 10 milhões de reais em patrimônio, recebendo cesta básica do município, tá certo isso? Eu nunca sonhei em ter um patrimônio desse. E eu tenho certeza que a maioria dos senhores que me acompanham também não. Mas tem gente na nossa cidade que tem esse patrimônio e ainda assim recebe benefício. Ou aluguel social, ou cestas básicas, ou trabalho para parente na prefeitura ou na AFAG, que não entrega absolutamente nada, que dispensou a maioria dos seus funcionários, mas continua recebendo a subvenção do prefeito. Então isso daí nada mais é do que amarra. Isso prende a população em uma necessidade patológica do poder público, da associação AFAG, da cesta básica, do aluguel social, porque o prefeito espaventa toda a possibilidade que nós temos de receber alguma empresa que possa estar gerando emprego e renda. Eu estou aqui no meio de 7 mil pessoas, entre prefeitos, tem diversas autoridades e não só autoridades, está cheio de empresário aqui, fazendo lobby, procurando alguma cidade para se estabelecer. Olha, eu tenho uma indústria assim, o que o senhor me oferece? Está aí Passos que está recebendo a Heineken. Isso não poderia ser possível em Guapé? Obviamente que sim. O porquê não é? Porque não é interessante para os coronéis, para os caciques da velha política. Isso para eles é ruim. Por quê? Porque eles dependem de tirar de muitos para poder manter o grupinho deles. Dão uma esmola para alguns e se perpetuam no poder. Essa é a matemática dessa gente. E isso precisa ser cerceado. Não dá mais. Tenho conversado com profissionais em stands que oferecem estrutura para melhoria estudantil em escolas públicas. Tem opções maravilhosas, fantásticas, para promover um enriquecimento cultural das nossas crianças, que é a única opção de sair do buraco. Educação. Mas aí eu vejo um conjunto de 5 vereadores que não têm educação votando contra os anseios da classe docente. Vocês estão vendo por que as coisas não dão certo na nossa cidade? Marcel Van Hatten acabou de fazer um discurso memorável aqui a respeito do piso dos profissionais de saúde, da enfermagem. Vamos deixar de ser demagogo. É muito simples ficar fazendo promessa, como é feito na nossa cidade há décadas, para conseguir votos. Está aí Cássio Soares falando de MG 170. Ouçam agora, nesse momento, o governador Romeu Zema está falando a respeito disso. Está falando como Cássio Soares é opositor ao governo Zema. Aí, boa parte da população guapeense ainda acredita no bonitão de voz eloquente. Olha, mas ele faz muito para Passos. Ah, que ótimo que faça. Mas para nossa cidade, o que? Mandar verbas, mandar emendas para a AFAG? Quantos dos senhores têm acesso ao caminhão que foi doado para a AFAG, a máquina retroescavadeira da AFAG que estava lá em Licínia? Mas aí chega um deputado bem vestido, com uma voz de locutor de rádio sedutora, e passa a bicaria nos senhores, e ainda tem a capacidade de falar de MG 170, uma promessa que é feita desde 1977, nem nascido eu era. Sequer eu era nascido. E essas pessoas, esses políticos, continuam subindo no palanque para falar de MG 170. Mas na hora de apoiar o governo que tem condições reais de finalizar essa obra, não apoiam. Vão lá sacanear o governador. O governador que enxugou a máquina do Estado e que está tirando Minas do buraco. Mas é vereador, é deputado majoritário na nossa cidade, né? Então acordem, população. A responsabilidade está na sua mão. Eleição está aí em outubro. Vota no Cássio Soares e assine o seu atestado de imbecil. Pega
tatua no próprio corpo. Ah, mas ele é bonito para as moças, né? Ele tem uma voz bonita. Ah, ele ajuda o hospital. Ah, aham, vota nele. Que ele tem uma moral com o governo, que é uma coisa maravilhosa. Ah, Tiago, mas de que adianta ter moral? Adianta e muito quando o governo é decente. Não adiantava ter moral com Pimentel e com essa corja de corrupto que fez parte da administração, que quebrou o estado de Minas. Aí não era vantagem mesmo ter relações com Fernando Pimentel, Odair Cunha e Companhia Limitada, que foi em Guapé novamente mentir, aonde nós ouvimos discursos. Senhor deputado, precisamos de 3 coisas: estrada, estrada, estrada e estrada. Bom, passaram-se 5 anos. Olha em Cristais e olha em Guapé. Está ali, visível para qualquer um que queira ver. Alunos da Volta Grande perdendo um semestre por incompetência do poder público. E o prefeitão enfiando goela abaixo a municipalização das escolas. Ele não consegue olhar as nossas, ele quer olhar as estaduais agora. Por quê? Porque o Estado vai dar uma contrapartida. Passou por cima da vontade soberana da população e principalmente da vontade soberana dos professores. Mas o que vale é a voz do semideus, que deve estar aí circulando por algum lugar, no carro oficial, carregando os seus convidados, mesmo que esses não façam parte da equipe do poder público, mas não tem problema não. Aí tem gente ainda que está preocupada com a minha diária. Para o meu deslocamento daqui para o hotel, às vezes eu gasto R$80, dependendo da hora, com Uber. Eu não venho aqui para ficar em pardieiro, para sobrar dinheiro no meu bolso, não. Eu venho aqui para trabalhar, para aprender. E critiquei isso daqui porque eu nunca vi um vereador sair daqui e chegar em Guapé e falar: olha, nós temos isso. Aprendi isso na marcha em defesa dos municípios. Consegui esse contato. Vamos tratar a respeito de saneamento básico, vamos tratar a respeito de agricultura, que conversei ontem no Ministério da Agricultura, tem projetos fantásticos. Mas do que adianta, sendo que quem tem o poder, quem tem a caneta na mão para executar, está se lixando para a população? Isso daí que acontece em Guapé, por parte de boa parte dos representantes seus, não são ideais políticos. Eles usam da política para atender ideais pessoais. Ah, prefeito, eu aprovo, mas você dá um emprego para fulano de tal. Eu vou aprovar, mas eu quero isso em contrapartida. Pelo amor de Deus, isso é nojento, isso tem que acabar. Tiago, você está andando sozinho? Não. Toda hora tem uma pessoa do meu lado, toda hora eu estou conversando com alguém, ou baiano, ou paranaense, ou gaúcho, ou prefeito, ou prefeita, ou vereador, ou vereadora. E olha, eu não estou falando isso com vaidade, eu estou sim, porque envaidece, mas isso não me cega. Você estar no coração do país, na capital do nosso, olá, tudo bem? Do nosso amado Brasil. Eu, um vereador de primeiro mandato, como diria Belchior, apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sendo parado, não só aqui no evento, por deputados me parabenizando, por prefeitos, por vereadores de diversas cidades do país, sendo abordado no shopping para receber parabéns de prefeitos de cidades gaúchas, pelo discurso que fiz de 2 minutos ontem. Francamente, eu dividi uma mensagem ontem no grupo Guapé Precisa de Você, que eu confesso que eu estava com nó na garganta. De tamanha era a minha felicidade de estar vivendo esse momento. Então, pessoal, as possibilidades existem. Prefeito em condição não era só de estar aqui, não. Prefeito podia estar montando num avião e estar indo lá para a Alemanha, estar indo para a Itália, estar indo para a Inglaterra, tentar levar o nome da nossa cidade, tentar dar uma denominação de origem para os nossos cafés, para que os nossos cafeicultores possam vender o café com um ágio para o europeu que paga mais por isso. Isso sim é uma política sadia. Eu sei que tem muita gente que aponta, como eu mesmo já o fiz. Ah, o prefeito está lá em Brasília de férias, passeando.
Por quê? Porque nós estamos tão acostumados a vermos homens e mulheres públicas usurpando do poder, vindo aqui em Brasília realmente para passear, que isso torna uma máxima. Então, quando pessoas às vezes apontam o dedo e falam, Thiago, e as diárias? Eu tenho que ter compreensão, porque a maioria é um bando de filha da puta, me desculpem, a verdade é essa, que vem aqui e não aprende nada, não absorve nada. Eu tenho certeza que se eu trouxer o meu filho Francisco para cá, talvez ele leve mais informação do que muito vereador que aqui está gastando dinheiro seus. Cheguem a pé, esperem a chegada dos vereadores e pergunte para cada um deles: fulano de tal, o que o senhor foi fazer em Brasília? O que o senhor aprendeu? O que o senhor pode trazer de proposta dessa sua viagem de uma semana que custou R$6.000 para os cofres públicos? Tem uma moça que está tentando decolar na profissão de repórter. Ela me pediu as opiniões, como sempre. Eu não massageio o ego de ninguém. Ela escreveu uma publicação com relação à municipalização das escolas e me mandou. E perguntou o que eu achei. Eu falei assim, achei ridículo. Tem aí 2 parágrafos de 5 destinados a dar voz para o prefeito, para justificar a canalice por parte do prefeito e da presidente da Câmara, e nenhum representante docente foi ouvido. Ah, mas que o jornal tem que ser imparcial, que seja imparcial, mas que mostre a veracidade dos fatos, que dê condições de igualdade para todos os envolvidos. Que vai fazer uma entrevista, não tem que ficar, hoje eu não posso, hoje eu estou com dor de barriga. Deixa o meu assessor escrever a resposta para mim. Não, senhora, o que você me fala? Por que a senhora votou a favor? Por que o senhor votou contra? Isso é o jornalismo que eu espero. E eu torço por essa moça, porque eu gosto muito dela, sei da competência dela. Mas o que eu espero é isso. É coragem para perguntar o que tem que ser perguntado. Doa a quem doer. Se o prefeito vai se incomodar, se a presidente da Câmara vai se incomodar, se o Thiago Câmara vai se incomodar, problema nosso. Eu não tenho que me doer se alguém chegar e perguntar: o que você foi fazer em Brasília? O que você aprendeu? Você acha que justifica a diária que você recebeu para estar lá? Eu respondo para qualquer um. Eu queria saber se os meus demais colegas responderão também. E essa é a função da pessoa que se diz repórter. Então eu espero que nessa caminhada ela tenha ascensão e entenda que não é tomar partido, não é fazer política como o Thiago está fazendo. Eu sim, as questões que eu trago a público, eu tenho opinião formada. Realmente, um jornal ele tem que trazer a matéria de maneira imparcial, mas que dê condições de igualdade. Vamos falar de municipalização? Vamos. Quem é o primeiro que tem que ser ouvido? É o professor. Vou escrever a matéria, eu vou escrever. Aconteceu hoje, amanhã eu vou publicar. Beth, você fala hoje? Não, hoje eu não falo. Eu vou conversar com o Marcos Vinícius. Peraí, o que é isso? Isso é jornal? Isso é informação? Não. Isso daí chama-se desculpas. E de desculpas todos nós já estamos de saco cheio. Chega, como diria Faustão, quem sabe faz ao vivo. Eu não tenho que ficar aqui elaborando desculpas mirabolantes para explicar o que eu vim fazer em Brasília. Me perguntem e eu os responderei. Ponto. Só espero que essas perguntas não cheguem na mesa do bar, no meu momento de lazer, porque aí realmente cansa. Mas se eu estiver no horário, no exercício do meu ofício, qual é o problema, Thiago? Você aprendeu? Com quem você conversou lá? O Marcelo Van Hatten é deputado do Rio Grande do Sul. Para que você não... Porra, não interessa de onde ele é. Se ele fosse deputado da base mineira, eu estaria fazendo campanha de graça para ele. É exemplo para mim, sim, a conduta desse parlamentar. Esse é o bom político. Então eu quero aprender com ele. É simples a lógica. Já que ele está indo fazer na casa do Carlos Sampaio, já falei tantas vezes. Ele é o bom político, então eu quero aprender com ele. Eu sou iniciante, eu sou calouro, eu sou gabiru. Eu preciso aprender. E o que tem de lobo em pele de cordeiro,
querendo instruir, massagear, seduzir para que eu faça coisa errada, não tenham dúvida. Nós somos assediados todos os dias. Sabe olheiro de futebol? Isso existe na política. Representantes de partidos que ficam analisando números, ascensão dos políticos de cada cidade. Opa, vem cá, vem apoiar o meu deputado. Eu recebi ontem, no meio da reunião, uma ligação convidando para passar no gabinete de um deputado. Falei, peraí, o dia que eu fui eleito, ele sendo do meu partido, sequer ligou para me parabenizar. Agora que a eleição está prestes a acontecer, eu recebo a ligação para eu passar no gabinete dele. Peraí, basta ligar A e B, né? Só se eu for muito burro para ser seduzido por uma pessoa dessa. Ah, Tiago, mas você está apoiando o Mariel nem está em Brasília, ele não vai ganhar. Para mim não interessa, é questão moral. Mariel é quem coloca no papel para mim o que eu preciso levar para o judiciário. É o que eu mais preciso. Ah, Tiago, você fraquejou aí no seu apoio com o Dalmo. Pois bem, a hora que eu precisei eu não tive. Senhor Dalmo, eu preciso disso e disso, no que diz respeito à defesa das pessoas que estão sendo processadas pelo prefeito, por vereadores. Ah, o meu jurídico está de férias. Só? Essa é a resposta que o senhor tem para me dar? É, tá bom. Muito obrigado, o senhor terá o retorno da dedicação que o senhor despendeu à nossa gente, das emendas que o senhor encaminhou para Guapé. Mas eu não vou sair levantando bandeira. Para eu endossar o nome de alguém, eu tenho que acreditar demais nessa pessoa, muito. E essa pessoa tem que ser recíproca, não é para com o Tiago, é para com a população de Guapé. Eu levei o pedido com relação à demanda do Nenzão e da Alessandra para o Dalmo. Quem me atendeu, quem socorreu a gente foi o Mariel. Então isso tem que ser pesado. E eu não vou ficar ajudando deputado, seja ele estadual ou federal, a se manter no poder ou a chegar lá a troco de favores pessoais, porque eu não peço nada para mim, eu peço para nossa gente. Obrigado pelas emendas. Iremos retribuir, tenha certeza disso. Mas eu não vou sacudir bandeira. O que mais que eu tenho para tratar com os senhores? Deixa eu dar uma respirada. Ciro Gomes vai estar aqui daqui a pouco, vou ouvi-lo. João Dória também estará, também irei ouvi-lo, como ouvi Jair Messias Bolsonaro, como ouvi Simone Tebet. Mas a minha posição já está afirmada, já disse com os senhores e enfatizo novamente, o meu voto é do atual presidente, com todas as ressalvas que ainda tenho. Não vejo ele como mito, como Deus, como o salvador da pátria, mas na atual conjuntura, frente às circunstâncias que o cenário político nacional se encontra, a última coisa que eu quero é dar oportunidade para o covarde de 9 dedos que sequer teve a coragem de comparecer aqui nesse evento. Simples assim. E se ele tivesse comparecido, ele sim, eu me absteria de assistir à explanação. Eu simplesmente levantaria e daria as costas a ele, porque a mim ele não engana mais. Ele me enganou uma vez quando eu era adolescente. Nunca mais eu caio na lábia desse ladrão de 9 dedos. Ponto. Então ouvirei todos os outros pré-candidatos. Cadê o barulhento do Janones, que é um sensacionalista para mim de 5ª categoria, que só faz barulho, é um populista tão ou pior do que o Lula, que fala pelos cotovelos, que sai aí gritando, falando com entonação de voz mais alta do que a minha, que conseguiu uma ascensão meteórica e que já tem aí diversos indícios que o desabonam. Por que ele não veio aqui falar como pré-candidato? Tá cheio de publicaçãozinha no Facebook dele, não que eu o acompanhe, mas as pessoas printam e me mandam. Eu vejo nos grupos. Se fica fazendo gracinha na internet, por que não vem fazer gracinha aqui agora, na frente da maioria dos prefeitos e vereadores do país? Não, ficou lá na Câmara, tirando foto que estava lá, defendendo, matando um leão por dia. É, realmente, matando um leão por dia, com um gabinete com 250 mil disponível para ele trabalhar. Com suspeição de rachadinha, visto os áudios que foram vazados na internet.
Então, pessoal, o que mais existe na política é lobo travestido de cordeiro. Cabe a nós separar o joio do trigo. É fácil? Não, não é. Mas continuem de braços cruzados, porque eu não gosto de política. Não, o Thiago Câmara fala muito alto, então continuem analisando o político por estereótipos. Vocês vão continuar, tá cheio de político que fala bem, que tá treinado para analisar a cor do paletó, a cor da gravata, para saber te enganar. Que está treinado a aprender a gesticular, a utilizar a entonação de voz de uma maneira que os seduzam. Então continuem acreditando em pessoas carismáticas e continuem julgando os livros pelas capas, que o nosso país vai continuar essa verdadeira anarquia que infelizmente ainda é. Que a nossa cidade vai continuar essa verdadeira zona. Porque, não, zona não. Zona ainda é bem administrada. Guapé não. Guapé não. Guapé é dilacerada. Dilacerada. Se tem uma cidade nesse país que tem história, que tem propriedade e que foi já inúmeras vezes destruída, é a nossa. Eu tenho contado a nossa história para muitos prefeitos, prefeitas e vereadores, vereadoras que aqui estão, e eles ficam boquiabertos. Guapé foi inundada, 30% das nossas terras mais férteis, 85% da nossa cidade. Nossa cooperativa foi roubada, nossa economia foi jogada lá no chão. Então, se existe uma cidade de gente forte nesse país, chama-se Guapé. Mas essa população precisa despertar. Utilizando o paralelo que o nosso amigo Evandro deixou em uma das lives que fiz, em Guapé tá cheio de elefante. Eu tô falando isso no bom sentido, porque o elefante é um animal extremamente forte, mas na maioria das vezes ele não tem noção da força que ele tem. Então nós precisamos acreditar na força que temos para poder expurgar essa gente, esses maus políticos da vida pública de uma vez por todas. Eu volto a falar com os senhores em breve. Daqui a pouco as atividades devem ser retomadas mais uma vez. O evento é fantástico para quem de fato quer aprender. Para passear, Guapé, Belo Horizonte é muito melhor que Brasília. Eu ia finalizar, mas fazer duas considerações aqui. Tenho conversado com diversos gaúchos, com todo respeito a JK, que é mineiro. Não foi Brasília que trouxe desenvolvimento para o Centro-Oeste. O que trouxe desenvolvimento para o Centro-Oeste foram os agricultores. Isso é indiscutível. Brasília o que fez foi tirar o político do meio do povo. E não tem nada de legal nessa cidade. Aqui é seco, aqui tudo é longe. A única coisa boa que eu vi em Brasília é o trânsito. O trânsito é uma maravilha, não garra, não é aquele inferno de Belo Horizonte, que você fica andando a 10, 20, 10, 20, 10, 20. Mas lá em Belo Horizonte, qualquer esquina que você vá, tem uma drogarias Araújo, que se abusar, você encontra um pedaço de carne se você quiser comprar. De remédio a ração de cachorro. Aqui é o setor hoteleiro, o setor de isso, o setor daquilo. É tudo longe uma coisa da outra, e isso é horrível. Brasília segmenta as pessoas por classe social. Asa Sul, aqui fica rico, aqui fica pobre, na cidade satélite expulsa os pobres para lá. Então isso eu não vejo com bons olhos, tá? O que eu gosto é de ver as pessoas todas envolvidas umas com as outras, independente de cor, credo ou classe social. Então não me agrada, não venho para Brasília, porque nossa, que cidade linda. Não comungo da opinião do Renato Russo, como ele deixou muito bem descrita na música Faroeste Caboclo. Meu Deus, mas que cidade linda, não vejo nada de lindo nisso daqui. A arquitetura para mim do Niemeyer não me agrada. Esse laguinho do Paranoá não chega aos pés mesmo do lago que temos aí. Então, lugar bom é Minas Gerais. O povo bom tá aí em Minas. O bom é aí, com pinga, torrema e pé de porco, com franguinho caipira. Aí sim
que é gostoso. Aqui em Brasília é só para a gente estar articulando e buscando possibilidades para melhorar ainda mais a nossa joia chamada Guapé. Bom, estou aqui já me dissipando, viajando, filosofando, mas é isso. Por hora é só. Hoje é o terceiro dia, amanhã encerra as atividades e sexta-feira ainda tem uma agenda antes de regressar a Belo Horizonte para retornar para casa no sábado. Grande abraço, fiquem todos com Deus, nos falamos novamente e vamos retomar o controle.